A Prece na TV. Aqui, os municípios se veem. Por conta da relação de cooperação internacional que vem se estabelecendo entre o Ceará e a comunidade urbana de Dunkerque, a Prece participou recentemente de um ciclo de visitas e reuniões a espaços agrícolas na região francesa. Confira detalhes na entrevista a seguir. Hoje na Prece na TV nós vamos conversar com Nicolas Fabre. Ele é coordenador do Núcleo de Cooperação Internacional da Prece. Tudo bom, Nicolas? Prazer receber você aqui. Bom, a Prece ao longo dos últimos anos vem trabalhando muito a questão da cooperação internacional, tanto que criou recentemente o núcleo pelo qual você responde, né? E uma última, mais recente atividade que foi realizada foi essa questão dessa missão na França, mais especificamente na comunidade urbana de Dunkerque. Para que foi feita essa missão? Explica para a gente um pouquinho a que projeto essa missão se refere. A Prece vem desenvolvendo já há alguns anos uma cooperação internacional, não somente com a França, e a partir de uma missão que a presidente Eliane fez na cidade de Lyon em 2009, começou a ter algumas ligações com a comunidade urbana de Dunkerque, mais localizada no norte da França. E isso desencadeou numa missão de uma equipe francesa no mês de dezembro de 2010 para conhecer no seu estado aqui do Ceará, principalmente, como você já colocou, no desenvolvimento rural. A partir dessa missão, que demorou uns 10, 15 dias, os parceiros franceses começaram a notar não somente aquilo que eles tinham expertise, conhecimento e poderiam trazer para os parceiros brasileiros, visitaram, por exemplo, algumas escolas de ensino agrícola, seja em Iguatu, seja em Umirim, visitaram alguns projetos produtivos, como o projeto do Castanhon, com a piscicultura, e ficaram também bastante interessados pela realidade, vamos dizer, ambiental, interessados, infelizmente, pelo grau de degradação ambiental no seu estado. E dessa missão surgiu uma proposta de cooperação baseada na questão do ensino. É uma parceria da escola de Umirim, lá no território do Vale do Curu, com a escola agrícola de Dunkerque, qual representante, o diretor Eric Jensen, participou dessa missão de dezembro. E recentemente, o que ocasionou justamente essa missão a Dunkerque na semana retrasada, foi a abertura de um edital internacional, um edital chamado Tripartite, que envolve 3 países, que na verdade é uma parceria do lado francês pelo Ministério dos Assuntos Exteriores e do lado brasileiro pela Agência Brasileira de Cooperação. Então, esses 2 países se juntam para beneficiar um terceiro país, daí a cooperação tripartite, que no caso dessa parceria foi escolhido o país dos Comores, que é uma ilha perto do Moçambique, no sul do continente africano. Então, a proposta é voltada para o desenvolvimento rural, então casava perfeitamente já com os primeiros passos desenvolvidos entre a França e o Ceará. E passamos uma semana, no início desse mês de outubro, lá justamente em Dunkerque, para conhecer a realidade do ensino agrícola que interessa os parceiros brasileiros, para conhecer também as políticas de alimentação escolar. A lei francesa, na verdade, a lei da União Europeia, está se adiantando para trabalhar um pouco da mesma forma que o Brasil, as políticas do PAA, que é a política do Programa de Aquisição de Alimentos, e ainda mais o PNAE, a Política Nacional de Alimentação Escolar. A França tem que estabelecer até fim deste ano 2011, com vigência já para 1º de janeiro de 2012, a garantia de pelo menos 20% de agricultura orgânica certificada na alimentação escolar, que corresponde mais ou menos, pelo menos na metodologia, nos processos, à política do PNAE, que tem que garantir pelo menos 30% de alimento oriundo da agricultura familiar dentro das nossas escolas. Quando a gente fala assim, França, Brasil, a gente tem toda uma disparidade que se pensa na questão do desenvolvimento, E o Ceará, dentro do Nordeste e tudo, é viável as experiências que são realizadas aqui no Ceará? A gente realmente pode ajudá-los de alguma forma? Como é que eles sentem isso? Como é que isso é trabalhado? É um questionamento que até os parceiros brasileiros perguntaram como fomos lá, porque Dunkerque é uma cidade que fica na fronteira norte do país com a Bélgica, que realmente do ponto de vista de clima é muito diferente da nossa realidade aqui no sertão. Mas o que interessa mais essa parceria são os processos metodológicos.
Um exemplo, por exemplo, que mais inteira, aí no caso, nossos parceiros aqui no Estado, é voltado para essa questão da educação do campo, educação diferenciada, a partir justamente do modelo francês de educação agrícola, que trabalha muito pela pedagogia que a gente chama aqui pedagogia da alternância. Alternam tanto a teoria na sala de aula e a prática no campo. E a escola de Dunkerque, que tivemos a oportunidade de visitar, está muito avançada, inclusive em relação ao padrão francês, porque ela tem sua própria fazenda dentro da escola, onde os alunos já têm muitas aulas práticas, já têm uma formação profissionalizante durante o seu curso. E todo ano esses mesmos alunos fora da escola passam também uma temporada estagiando dentro do meio profissional numa empresa, E é uma coisa que realmente nessa missão também de dezembro passado, que os parceiros franceses notaram uma carência, uma deficiência do nosso sistema educacional, principalmente para profissionalizar, capacitar esse jovem, seja para ser próprio agricultor, seja para ter técnicos e outras funções. Então, mesmo que tenha, de um ponto de vista geográfico, clima, histórico, muita diferença, tem muita coisa complementar do ponto de vista metodológico. E não é, como eu estava falando, não é somente um projeto que vai beneficiar o Brasil, é mais justamente o parceiro africano que vai ser beneficiado. O que interessou mais os franceses, metodologicamente, aqui no Brasil, é todo o trabalho que vem sendo desenvolvido já desde o primeiro governo Lula, na verdade, de combate à pobreza, de inserção das classes mais pobres, e no desenvolvimento rural isso se traduz para as políticas de segurança alimentar, de combate à extrema pobreza que a presidente Dilma está desenvolvendo agora, especificamente no campo, promovendo alternativas de produção com alimentos mais sadios, garantida a segurança alimentar dessas populações. E os parceiros franceses gostaram muito das nossas experiências com aqueles quintais produtivos que a gente comumente gosta de chamar de mandalas. E nesse sentido, a metodologia, obviamente vamos ter que adequar às realidades locais, que vamos tentar replicar justamente nesse parceiro africano que é a Ilha dos Comores, que aí bem ao contrário da França, tem muitas semelhanças do ponto de vista de solo, de clima, e infelizmente também de nível de pobreza com o Nordeste. Assim, a gente sabe que nessas parcerias, essa cooperação internacional, todo mundo acaba se beneficiando de uma forma ou de outra, como você bem falou. É importante essa participação da APRESS nesse processo, ela está realmente tentando fomentar, buscando parceiros aqui dentro e fora para estar desenvolvendo projetos ou participando. O Ceará tem a ganhar com isso? Bem, claro, e eu diria tudo isso, na verdade, se baseia em outra visão que hoje está sendo desenvolvida muito forte aqui no nosso país, que é o desenvolvimento de embaixadas territoriais. Estamos já há mais de 3 anos trabalhando no programa Territórios da Cidadania. O Estado do Ceará está um passo na frente, inclusive, porque, em decorrência de um pacto entre o governo do Estado e o governo federal, foi desenvolvido o Pacto pela Territorialização do Estado, e hoje todo o Estado do Ceará está territorializado. Temos 13 territórios, 6 deles já estão no programa Territórios da Cidadania, mas o governo do Estado, em parceria com a APRESS, em parceria com cada prefeitura, também vem desenvolvendo esse processo territorial nos outros 6 territórios, chamados territórios de identidade. E todos esses trabalhos, essas parcerias que a gente vem desenvolvendo, seja de educação, de ensino profissionalizante, seja de gestão ambiental também, que é o foco transversal dessa parceria, seja de combate à pobreza, está sempre baseado numa política territorial. E foi principalmente por isso que nós fomos justamente à França na semana retrasada, porque Dunkerque, do ponto de vista administrativo, seria, numa equivalência brasileira, a capital de um Estado. A França não é dividida em Estado, é outra territorialização, mas é a capital de uma região onde a gente teve a oportunidade de visitar e de ver a integração que existe entre o nível da região, do território e das prefeituras nas políticas de educação, nas políticas de desenvolvimento rural, e tudo isso envolvendo a questão ambiental, a questão social. Tem um grau de integração da esfera que seria
do ponto de vista brasileiro, município, estado e governo federal, muito avançado, e aquilo que justamente os territórios aqui do Brasil tentam acompanhar e desenvolver. Então, nesse sentido, foi muito rico essa experiência nessa missão. Como continuidade da missão, e agora em novembro vai haver um outro momento aqui no Ceará. Fala um pouquinho como é que está sendo organizado, o que é que se pretende fazer nesse momento aqui no estado. Então, vai acontecer de dia 14 a 18 de novembro, aqui em Fortaleza, no Ceará, o 4º encontro da cooperação internacional franco-brasileira. E dentro, justamente, no âmbito desse programa que a presidente Eliane já viajou, como falei, em 2009 para Lyon, na França, no 3º encontro, justamente, que acontece a cada 2 anos. E dentro desse projeto maior, vamos dizer, de cooperação, de encontros, está envolvida essa nossa parceria desse projeto tripartite. Então, estaremos discutindo durante a semana toda vários projetos, não somente esse de cooperação e desenvolvimento rural. Vai ter, por exemplo, um grande projeto que a Apress também está na frente, que o chamado de Exporta Mais Marítimo, ou seja, desenvolver a exportação para microempresas via marítima, um pouco seguindo a metodologia que os Correios têm desenvolvido do Exporta Fácil, e de mais outros projetos de interesse, tanto brasileiro como francês. Mesmo que vamos sediar o evento, é bom salientar que são encontros nacionais, ou seja, vai ter representação de todos os estados brasileiros, como de todas as regiões francesas. Existe a possibilidade de participação das prefeituras e como é que ela ocorreria ou não? É só para órgãos? Explica um pouquinho do público, o perfil do público. Não, vai ter várias instituições, vários parceiros, e no Brasil vamos ter, como eu falei, vários estados. Realmente vai ter convênios que vão ser assinados, no caso a nível de governo de estado, como outros vão ser assinados já ao nível municipal. Tem alguns projetos. O nosso projeto tripartite, por exemplo, ele está sendo chefiado pela Apress, mas é um projeto piloto, que é um projeto de 12 meses, que vai ser renovado para mais 12. Mas que vai começar a trabalhar um território, que é o do Vale do Curu, justamente a partir da Escola Agrícola de Umirim. A Prefeitura de General Sampaio também vai ser envolvida, e muito provavelmente também um terceiro município do mesmo Vale do Curu. Então, tem todo um envolvimento das associações dos prefeitos e das prefeituras envolvidas, já que o objetivo desse projeto com o governo francês é desenvolver uma metodologia que possa, através da Apress, ser replicada no conjunto do Estado a médio prazo. Okay, obrigada pelas suas informações. No mês de novembro, a temática será novamente debatida. Dessa vez, o Ceará foi escolhido para sediar a missão.